Olá, gestores da hotelaria. Bem-vindos ao 66º podcast Gestores da Hotelaria. Estamos aqui nos estúdios da Rede Prime de Comunicação, no qual já fazemos o nosso agradecimento por oferecer essa estrutura física e humana para realizarmos o nosso programa. Quero agradecer também o apoio da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, FBHA, e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABIH-MG. Ao meu lado, o amigo e parceiro Martin Van Slius. E aí, cara? Bom ou não? Tudo bem? Bom. Estamos aí mais uma vez, né? Mais uma semana chegando ao fim. Estamos aqui, né? O Galo ganhou ontem de novo? O Galo ganhou, né? Então, metade da torcida de Minas está feliz. Isso. Cruzeiro empatou lá na Argentina, também fez bonito, né? Jogo difícil, com Boca Juniors. E agora estamos aqui para mais um encontro com os nossos amigos da hotelaria. E dessa vez, né, recebendo uma pessoa que eu não via há muitos anos. Há muitos anos. Né, Simone? E a gente vai bater um papo muito legal aqui hoje com a Simone Gomes, que é a sócia proprietária do Espaço Águas Claras, no distrito de Macacos, né, como é conhecido, São Sebastião das Águas Claras, né, Simone? Isso. Que pertence à Nova Lima, vizinha nossa aqui de Belo Horizonte, né? Hoje famosa e decantada aos quatro, em prosa e verso, como o maior PIB do Brasil, né, Nova Lima. E entre as 10 melhores cidades do IG, como é que é o índice mesmo? Foi publicado essa semana. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Isso. Elevadíssimo. Está entre as 10. Exatamente. Então, está conosco aqui, eu dou as boas-vindas à nossa obrigada querida Simone pelo Gomes. convite. Bom contribuir, né, com a hotelaria mineira e Belo Horizontina. Com certeza, Simone. Você mora em Belo Horizonte, Moro né? em BH. Mora em BH. E aí, quando você vai... São 27 quilômetros da Savassi, da Zona Sul, uns 30 quilômetros da Savassi. Até o empreendimento. Isso. Bom, eu já estive no empreendimento, conheço, a gente vai falar bastante disso, né? Lá atrás, 2011, quando tudo começou. Mas antes você teve um histórico anterior na hotelaria, foi quando também eu te conheci. E sobre isso, quem vai abordar e te fazer a nossa mais famosa pergunta do podcast é o Marcos Valério. Simone, todo mundo que senta nessa cadeira, nós fazemos essa pergunta. Então vamos lá. Você bateu na porta da hotelaria ou a hotelaria foi atrás de você? Bati na porta. Opa, então conta aí para nós como é que Bati isso na tudo porta, começou. Eu sou turismóloga e fui, logo após me graduar, eu fui convidada a fazer uma entrevista e fui no San Diego. Minha história começou lá, uma grande escola. Sem dúvida. Tenho muito respeito, admiração por todos lá. Sou amiga deles até hoje. E lá eu aprendi tudo que eu sei. Você estudou na Newton Paiva, né? Newton Paiva. Unicentro, Newton Paiva. Fiz uma pós-graduação na FGV e entrei na hotelaria, como diz, né? Uma cachaça, né? Sim. A hotelaria Quando foi é isso? muito dinâmica. Você lembra o ano? 2000, no ano de 2000. Você formou ou que você entrou? Formei e entrei. Eu não tive esse tempo de pensar muito, sabe? Quando eu vi, eu já estava trabalhando. Você, então, foi praticamente entrei como recepcionista. Pioneira, porque o San Diego Lourdes, na Novas Cabral, ele foi inaugurado pouco antes disso. Né? Me recordo eu entrei, bem. O San Diego estava novinho mesmo. Ele é de 98, Acompanhei, Ele é de 98. acompanhei o San Diego Ipatinga, o San Diego Uberlândia. Acompanhei essa jornada deles lá. Muito bacana. E saí de lá 6, 7 anos depois, já num cargo gerencial, para abraçar esse projeto do Espaço Águas Claras. E esse espaço, né? Você já me contou isso quando eu estive lá, inclusive me hospedei na ocasião, já tem muitos anos, né, Simone? Já. Era da sua tia. É uma empresa familiar. Conta um pouquinho de como que foi isso, como que sua tia idealizou isso. É uma pessoa que sempre buscou spa. E percebeu a carência de Minas Gerais, que não tinha um spa grande, bacana, vamos dizer assim. E resolveu. Ela sempre buscou spa e com essa demanda de viajar. Gente, por que não? Por que eu tenho que ir para São Paulo? Por que eu tenho que ir para o Sul? Por que não aproveitar Minas Gerais com essa beleza natural que tem? E fez o próprio spa.
E por que macacos? Ela já tinha área? Não, não tinha nada. Macacos foi apontado numa pesquisa de mercado como um lugar querido pelo mineiro, querido pelo Belo Horizontino, perto de Belo Horizonte, não demanda aeroporto, muita coisa assim. Então, Macacos foi assim, não foi uma escolha aleatória, não. Foi baseado numa pesquisa de mercado dentre Riacima, Casa Branca, lugarejos por aqui. Ela é da. Não, ela tem outra atividade. Ela era Outra cliente de atividade, spa. exatamente. Ela tinha um olhar de consumidora. Ela sempre até teve um comportamento de cliente. E aí viu essa oportunidade. Viu essa oportunidade e começamos mesmo do zero. Terreno, obra, tudo. Eu queria, ao contrário do que a gente faz normalmente quando a gente fala do empreendimento mais do meio para o fim, na etapa do podcast, eu queria pedir para o João colocar o vídeo do Espaço Águas Claras, porque as pessoas vão entender melhor a nossa conversa baseado no vídeo de 1 minuto e meio, que mostra um pouquinho o empreendimento. Né? É um vídeo recente, não é isso? É, recente. Feito com drone. É. Né? Vamos passar, João, a fazer a apresentação. Eita, Minas Gerais, que é bonita, né, meu Deus do céu? Muito verde, né? Só para me localizar, eu fui muito a Macacos, até os anos 2000, era figurinha carimbada lá, pelo Barra menos do Marcinho, né, Barra do Marcelo? Marcinho. Os botecos tudo que tinha ali, eu frequentei, conheci. Meu irmão era treeiro, então normalmente tinha os finais de semana Os encontros, né? e eu ia de carona, ia levando os meninos, enfim. E frequentei muito, muito, muito. Só para me localizar, tentar aqui lembrar, né, geograficamente. Passou a ponte? Passou a ponte, chegou na Arraial. igrejinha, no Arraial. No Arraial. Arraial. Você vira à esquerda. À esquerda. À Ao esquerda. contrário da direita, que é onde Ao você vai. contrário da direita, que é o centrinho comercial, onde começam os Entendi, você barzinhos. faz isso aqui. Eu viro à esquerda. Entendi. E sobe. Hoje Ok. tem uma escola grande, que é recente também, que é referência, mas eu tô lá para cima. Você me despertou aqui memórias afetivas, né? É. Eu ia lá namorado ainda da Sirlene. A gente Lá era um recanto dos namorados. Era um bom local, era fantástico. Era um local muito procurado por namorados, puladores de cerca. também. Nesse caso eu acho que eu não entrei, não. Não, mas tinha uma fama, né? Tinha uma fama também Tem um amigo que uma vez foi pular Eu não ia cerca lá admitir nunca em público. e deu um azar do caramba, porque deu de cara com a prima do... Bom, uma história... Deixa pra lá. Todo mundo achava que estava escondido em Macacos, resumindo, né? Era E, na verdade, não era bem assim. Eu passei um sábado de carnaval lá no Arraial uma vez, carnaval raiz de interior. Nossa, adorei. Tava com meus filhos na época. Foi assim... Hoje tem bloquinho. Bloquinho, uma coisa... Macacos tá voltando, tá voltando. Pois é. Você me deu um motivo para voltar lá. Pode voltar. Realmente me deu. Já estou aqui com aqueles pé-fão que a gente pegava na pós-trilha. Deixa eu te falar, Macacos, como outras regiões, né, principalmente aqui no entorno de Belo Horizonte, você já citou Casa Branca, o Cipó, tem a hotelaria, ela tem uma origem naquelas pessoas que compram, né, um terreno, ou herdam um terreno, enfim, e constrói lá a sua casa, e
normalmente isso, né, no início do casamento, aquela coisa toda, menino pequeno, e tem todo esse projeto de vida. E grande parte desses sítios, dessas propriedades, elas acabam virando, né, pousadas. O cara descobre que sítio tem duas alegrias, né, igual piscina, né, quando você faz e depois quando você vende. E aí percebe, né, tem um caso clássico, né, foi até trabalhei com ele, foi o primeiro hotel que eu trabalhei, foi o hotel o Tauá. E o Tauá, do João Pinto, era exatamente isso, era um sítio da família. Ele, como político, recebia muito convidado. Aproveitado, isso. Né? E aí o hotel veio como consequência e virou o que virou. Graças à esposa, né? Que falou, das duas uma. Ou você faz disso aqui negócio, vende esse negócio. Né? Que não dá para eu ficar aqui trabalhando... Só recebendo. Né? Só recebendo. Então, isso é boa parte da história dos hotéis não urbanos, né? Tem essa característica. Ou é a fazenda que vira um hotel fazenda, ou é o sítio que vira uma pousada, e acaba criando uma indústria. E Belo Horizonte foi privilegiada, né, por esse entorno. No qual Macacos, né, faz parte, Casa Branca faz parte, o Cipó faz parte, enfim. E nos deu toda essa infraestrutura hoteleira. E esse é um setor que, né, você está até inaugurando, que eu não lembro, nesses 65 podcasts, eu não lembro de ter de alguém de lá. Alguém com o perfil do seu empreendimento ter vindo aqui. Não lembro. Ainda não. Não veio. Não. Temos alguns na lista. E temos, então vamos fazer, a partir de você, despertar isso. Porque é outra pegada. É um produto altamente sazonalizado, você sabe disso. Eu queria exatamente que você falasse também a respeito quando você achar oportuno. É isso mesmo, a hotelaria ela é sazonal. Macacos tem... É um mato, né? Eu acho que o frio, às vezes, para alguns é um chamarisco, para outros não. Grandes feriados. Macacos, em específico, tem uma questão da mobilidade, né? Que é até comum em outros lugares pequenos que cresceram nessa veia de aproveitar uma casa, despertar um olhar aqui, fazer uma pousada. Então, isso eu acho que é um ponto negativo. Eu acho que isso afasta um pouco, mas, nesse atual momento, o poder público está tendo esse olhar. Então, assim, Macacos está num avanço, sabe? Está voltando. Então, está muito bom. O Espaço Águas Claras é um empreendimento diferente dos demais da região. Eu falo isso de estrutura e de proposta também. Lá atrás era totalmente diferente. O fluxo turístico de Macacos, eu andava paralelo a ele, ou seja, o meu cliente não era um cliente do fim de semana de Macacos. Era um cliente que ia para ficar, para se hospedar e lá conseguir o que queria, emagrecer, relaxar, enfim. E nesse novo momento, né, tivemos aí um impacto ambiental, que não tem como não falar dele, que adormeceu Macacos por uns anos. Foram 5 anos, né? Foram, né? 2019, 2022, por aí. E foi sofrido, foi complicado, mas a vida tem que continuar, né, gente? Então... Até uma informação. Houve fechamento de empreendimento, quer dizer, você também fechou nesse período. Mas dos que fecharam, muitos não reabriram? Como é que está hoje essa estatística? Muitos não reabriram. Tiveram alguns na área da Mancha que realmente assim, fechou rapidamente, não voltaram. E outros serviram de alojamento para algumas pessoas que tiveram que sair de suas casas. É porque houve evacuação em Macacos. Houve evacuação, né? Em Macacos. Houve. Preventiva, né? Porque não chegou a acontecer nenhum desastre, né? Rompimento, não. Não. Macacos, Santa Bárbara foram ações assim de emergência, né? Sim. Houve realmente evacuação e algumas pousadas sobreviveram sendo moradia de morador de lá. Entendi. Entendeu? Pessoas que estavam lá e que não quiseram sair.
que por alguma Tiveram razão que sair. tiveram que sair e voltar. Só que Tiveram que depois sair Entendi. e morar em pousada. Tiveram que sair daquela área específica. Chama e de morar mancha, em né? área de mancha. Ok. Tiveram que sair, então pousadas sobreviveram sendo casa dos moradores de lá. Agora, o seu empreendimento, inclusive queria te mandar um abraço do nosso amigo Profeta, Edilson Profeta, que mandou um zap aqui, quando eu divulguei o link do podcast, dizendo, eu montei Montou. a Döhler, né, que ela forneceu o enxoval, ela falou muito orgulho de ter Todo, contribuído com a Tá Simone. lá até hoje. Está lá até hoje. O seu empreendimento é muito cenográfico, você tem uma Mata Atlântica exuberante ao redor, você está numa parte alta da cidade, Eu ou seja, estou numa parte alta, mas eu estou baixa. Eu estou no alto, mas eu desço. você desce depois. E então, assim, pelo que eu posso. Aparentemente, eu não estou na área. Você não tem Não nada tenho a ver risco, com geograficamente, risco geográfico. não. E aí, lá foi inaugurado em 2011, né, em novembro de 2011, ou seja, você tem já uma história de 14 anos e meio, tirando esse período que todo o destino ficou bloqueado, fechado, né, de 5 anos aproximadamente. Então, são quase 10 anos de operação. E aí, inicialmente, inclusive quando eu me hospedei lá, a convite de vocês na época, era um spa, propriamente dito. Eu adorei a experiência, nunca tinha estado em um spa, né, com essa proposta de dieta, de emagrecimento, né, de saúde, terapias. Foi uma experiência fantástica, que eu achei. E eu achava que isso era algo que ia se perpetuar, assim, na nossa cultura do mineiro. Né? Tanto isso é verdade que quando eu passei a ser gerente depois do Cisa Belvedere, nós colocamos lá o spa da Vanessa de Oliveira, que foi um projeto um pouco visionário da construtora, da própria Vanessa com o marido, né, o Jorge Falsi. E aí a gente percebeu que o mineiro, ele não tem a cultura assim, do spa de imersão propriamente dito. O day spa talvez sim, que é uma coisa mais assim, fácil. A gente percebeu isso, até os empreendedores de spa acharam a resposta não foi muito de acordo com a expectativa. Foi isso que motivou a mudança do empreendimento de spa para o atual espaço? Ou qual que foi a ideia assim, de você dar essa nova roupagem? Eu vou discordar um pouquinho. Eu acho que o mineiro, ele tinha sim. Quando chega na saúde, se a gente não tem hábito, a gente cria, sabe? Então, eu acho que não só o mineiro, mas eu recebia muita gente de Brasília, que lá não tem spa. Pois é, Brasília, sim. Muita gente de São Paulo, Sim. Rio, interior. Então, assim, o Espaço Águas Claras, ele conseguiu se posicionar em outros estados também. A mudança do conceito, o spa é um negócio em si, é um negócio mais caro. Exige mais. Uma comida mais balanceada, mais criteriosa. Mão de obra específica. Mão de obra específica. Então, o spa em si é um negócio caro. Produtos e específicos. diante de um recomeço, isso não estava tão viável. Okay. E também, um outro ponto que a gente não pode negar, a forma de emagrecer mudou. E você acha que isso tem a ver com a pandemia? A forma de emagrecer mudou. Tá. Eu acho que tem a ver com a ciência, com a tecnologia, com a vida moderna, as facilidades, que as pessoas querem resultados rápidos e acabam tendo. Inclusive, Marcos Valério, a hotelaria, a gastronomia, nós temos estudos aí bastante sólidos, né, robustos, mostrando a queda do consumo per capita de alimentos, bebidas, em função das canetas. Isso. Entendeu? Nós estamos tentando manter, né? Tem um grupo aqui de amigos, né? No qual o Martin faz os botequeiros também. Tá eu sou botequeiro sem a produção, né, de torresmo, de cerveja em dia, né? Mas tem uma turma aí que está abrindo mão disso tudo. Mas, brincadeiras à parte, você começou primeiro o spa. E depois que veio a estrutura hoteleira. Não, já começou. Não, a estrutura já veio toda pronta. Tudo junto. Ah, tá. Eu pensei que era primeiro o spa e aproveitando a estrutura hoteleira do entorno oferecida. Não. Você já começa com um projeto extremamente bem elaborado, um projeto, uma obra belíssima. morosa.
Foi O super restaurante, bem eu achei, projetado. o restaurante do Uma área de spa, lazer, um centro terapêutico muito grande. A mata, né? A mata preservada, apartamentos. Foi tudo pensado junto. Mas Não hoje veio a você, hotelaria depois, não. mas hoje você tem um hóspede que você tem um blend de hóspede, aquele que vai em busca, obviamente, do tratamento. Não, a palavra não é tratamento o termo correto? Não, né? Que vai devido ao spa, né? Especificamente. E aqueles que vão pelo contexto geral, ou seja, Hoje vão pelo nós não somos destino. mais um spa. Ah, tá. Hoje já nós foi. não somos mais. Virou. Hoje nós não Hoje somos esse é um mais meio um de spa. hospedagem. Eu sou um meio de hospedagem que hoje trabalho com locações. Com eventos. Tanto Com que chama eventos. espaço de evento. Espaço Águas Claras. Espaço Águas Claras, né? A gente sempre falou assim, spa Águas Claras, porque ficou mais fácil. Mas o nome é Espaço Águas Claras e hoje o posicionamento somos um espaço, uma forma menos segmentada. Ah, você vai voltar a ser spa um dia? Mas se o cliente quiser, você tem o serviço ainda Eu complementar? continuo com a Porque estrutura. a estrutura está lá. Eu né? continuo com a estrutura. Existem parceiros que podem me atender. Sob demanda, ou seja, ok. Sob reservou demanda. com antecedência, ela cria Ela tem A as parcerias. estrutura Estamos tem e não tem a mão de criando obra produtos específica. específicos. Por exemplo, hoje eu não tenho uma dinâmica de segunda a segunda, uma operação para rodar de segunda a segunda. Ainda não. Estamos Ok. caminhando para isso. E a propósito disso, né, você é uma pessoa que está lá com a gente no Gestores da Hotelaria, acho que desde os primórdios, inclusive, né, que eu me lembre, e você sempre está, a gente está sempre comunicando, né, através do WhatsApp, e você muito antenada e preocupada em relação a essa questão da mão de obra, dessa questão da evolução, né, essa questão do trabalho e cargos e salários, as pesquisas salariais. Como que isso, em Macacos, você falou de logística, né, de transporte, de funcionários, como que, com a concorrência das pousadas, querendo ou não, a sua proposta é diferente, mas você está inserida em um contexto... Tô no meio, tô no contexto. Que você está no meio, né, de uma cesta competitiva onde a mão de obra, a sua mão de obra, ela, de alguma forma, tem a ver com... A minha mão de obra atende os outros empreendimentos. E ainda tem um agravante que destinos como esse concorrem com a mineração, que, sabidamente, tiram a força laboral, né? A gente vê isso em Brumadinho, vê isso em Santa Bárbara, que você citou. Eu tive agora em Rio Acima. Todos os lugares é a mesma história, né? A atividade minerária, ela puxa pessoas porque ela paga melhor, as cargas de trabalho de horário são diferenciadas, um trabalho fim de semana e por aí vai. Como que isso se dá como é que você consegue hoje? Tudo bem, você tem só 18 apartamentos, por sinal maravilhosos, né, como a gente viu, mas você tem uma estrutura muito grande, uma área. Estrutura muito grande. E para preservar isso, manter isso sempre com esse aspecto, demanda pessoas. Hoje eu trabalho com uma folha super enxuta. E trabalho com diária. Ou seja, pagando por dia. Que acaba encarecendo um pouco, porque... pagando por dia, que também a gente se depara com a pessoa que prefere não fichar. Aliás, eu diria até que a maioria prefere não fichar, né? No nosso setor, né? Em outros nosso setor, claro. Mas hoje até, no meu momento, isso até, de certa forma, me atende. Porque como eu não tenho esse fluxo ainda de funcionar direto, então, de repente, essa pessoa até poderia ficar um pouco ociosa. Como que é o funcionamento hoje do espaço? Hoje eu funciono quando eu tenho demanda. Então... Vamos fazer no evento corporativo de 4 dias? Vamos. Ok, tá lá. E esse evento tem que ter uma estrutura mínima, por exemplo? Tem que ter uma estrutura mínima. E como que é? Você analisa isso? Analiso de acordo com o evento e chamo pessoas da região. Se tem hospedagem ou não, você analisa todo o custo-benefício por empreendimento, se vale a pena. Trabalho com pessoas da região, que algumas vezes eu tenho que até providenciar carona, um carro, uma coisa assim, mas está funcionando. Mas, deixa eu entender melhor. Os finais de semana você não funciona regularmente? Hoje não estou funcionando. Nem Como feriados hotelaria, regularmente? Não.
ainda não tenho essa operação fechada, não tenho um IB para funcionar direto como um hotel, vamos dizer assim. Hoje eu estou funcionando como uma locação de evento. Tá, então hoje o Chorus Business é o evento com hospedagem ou evento sem hospedagem? Sem hospedagem também. Também. Com hospedagem é mais interessante para mim e para ele, que tem um conforto de dormir lá, enfim. Tá, e como como você faz essa captação? Como é a sua performance comercial? Rede social, indicação, posicionamento, é isso. Por sinal, seus vídeos no Instagram são... Eu vou fazer um elogio aqui de público, viu? Eu acompanho, eu sigo, né, o perfil do Espaço Águas Claras. Acho que o seu também, pessoal. E eu acho de um bom gosto tremendo os vídeos que você grava. No tom de voz, o script, né? Não sei se é roteirizado ou não, mas assim, eu acho que é um grande gancho de negócio que eu acho muito... Eu acho que o digital é um caminho sem volta, né? Então, assim, esse é o caminho. Mas isso não desperta o interesse? Eu não vi esses vídeos, então, baseado no que o Martin está falando. Ora, se você investe em qualidade, em quantidade, no impulsionamento, obviamente você está divulgando aquele equipamento. Isso não vem provocando de forma orgânica o interesse das pessoas irem para se hospedar? Provoca. Mas eu preciso estar preparada para isso. Eu estou me caminhando para isso. Existe esse plano? Existe esse plano, claro. Entendi. Como evento predominantemente, e quando tem hospedagem, subentende que a sua área de atuação de eventos, eles são demandas mineiras e metropolitanas. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Tá. Posso dizer que os principais eventos são eventos sociais, casamento, boldas, aniversários... Estamos meio das noivas, né, Simone? Por exemplo. Tem também corporativo. Sim. Os corporativos lá são bem interessantes, que as pessoas conseguem fazer uma certa imersão, diversificar com alguma atividade, colocar, de repente, uma massagem, colocar um yoga, colocar uma trilha na mata. Então, eles conseguem sair da caixinha um pouco com algumas coisas hoje diferentes. A proposta corporativa é isso. Um corporativo numa cidade, nada contra, mas é uma cidade, é uma sala, no ar-condicionado. Então, assim, foge um pouco. E a imersão acaba sendo interessante. As pessoas convivem mais. 4 dias, 3 dias, isso é bem interessante. A proposta das empresas hoje é integração de equipes, trazer qualidade, noções de qualidade de vida, experiências de relaxamento, atrelados ao conteúdo que elas querem. Isso a gente já vive na hotelaria, né? Mas isso não é de agora. Não é de agora. A estrutura hoteleira que foi... O Tauá é um exemplo. O meu trabalho era exatamente viver captando eventos corporativos. Foi assim que eu comecei. No Porto Belo é a mesma coisa, em Angra. Sim, as estruturas não urbanas, elas precisam, obviamente, desse fluxo. Agora... e como é a sua relação com o destino? A sua como executiva e, obviamente, do seu produto, como ele dialoga com o destino? Porque nós temos 2 aspectos, né? São poucos, né? E há um grande esforço de um produto querer ser o destino final. Se tornar o objetivo maior da viagem. Predominantemente, o motivo maior da viagem é o destino. Você escolhe primeiro o destino e depois, obviamente, vai escolher a infraestrutura da sua viagem, né? Eu acho, só te interrompendo, eu acho que primeiro você escolhe o objetivo do destino. Eu acho que o sair da cidade grande hoje tem sido uma questão. Não, sim, o destino ele é fruto da sua escolha, da escolha propósito de viagem, isso. Claro. Não é? Sempre vai ser isso, vai ser qual a motivação que você quer. Se é uma motivação corporativa, se é uma motivação de saúde, se é uma saúde mental ou saúde física, se é esportiva, não importa. Os motivos são múltiplos. É a partir do motivo que você vai escolher o destino que se enquadra melhor naquele propósito daquela viagem especificamente. Então, o destino é o ponto principal.
E aí que entra essa questão. Se o destino é o grande âncora, é igual um shopping, é a loja âncora, é ela que traz, e aí depois o cliente ele vai se mobilizar, né, dentro do contexto. Então, é exatamente esse diálogo entre você como executiva e o produto dentro desse contexto que é o destino macacos. Né? Como isso se dá, como vocês hoje estão... Tem muitos anos que não vou lá, então não sei. Como hoje vocês estão posicionando, vocês empresários, vocês hoteleiros, em especial os hoteleiros e a área de alimentação, como hoje está esse trabalho coletivo para fortalecimento do destino. Exatamente, é um trabalho coletivo para promover a volta de macacos. As pessoas têm que voltar a pensar em macacos, voltar a lembrar de macacos. A prefeitura está fazendo Natal Luz, fez Carnaval. Então, está um trabalho legal. Macacos sem perder a identidade do campo, do trilheiro, do motoqueiro, que adora, que pode fazer bagunça ou não, mas é um público fiel, porque as trilhas estão lá, o mato está lá, a cachoeira está lá. Então, é um trabalho coletivo de volta a macacos. Tá, e hoje vocês têm algum nível de organização institucional? Temos associações comerciais que... Tá, e você faz parte, você está Eu lá? não, o meu sócio sim. Tá, então, ele está mais isso presente. Hoje tá isso é fomentado. Tá. Então, fomentado. o setor hoteleiro... Um tempo atrás, tínhamos, né, direto uma interface com a Vale. Hoje a Vale não está lá mais, mas estamos lá. Vocês tiveram os benefícios continuados por conta, os auxílios, por conta da interrupção? Porque várias cidades, né, citando Brumadinho como exemplo, existiu aí um... Macacos foi até dezembro. Hoje não... Ah, tá. Até dezembro, sim, do ano passado. Isso. Hoje não é mais. Todo mundo, cada um por si e vamos que vamos. Vamos que vamos, né, gente? O tempo passou, né? E como que você acha que... Bom, a gente tem dois contrapontos aí, né? Um, que foi o problema em si, causado pelo fechamento, extemporâneo, né? Totalmente programado, baseado em algo, né, emergencial. E tivemos a pandemia, né, do coronavírus, que trouxe um momento de grande apreensão, onde tudo parou, mas em compensação, na volta, houve uma mudança de comportamento total, onde as pessoas buscam saúde, buscam exatamente o que Macacos oferece. E o seu empreendimento oferece, em especial. Então, essa coisa da crise e o pós-crise, né, trouxe, na minha opinião, oportunidades. Né? Eu tenho estado em empreendimento, estive agora no Gandarela, que é um lugar belíssimo, em Rio Acima. Cipó, estarei no dia 19, agora lá com o querido abraço para o Marco Túlio, lá do Rancho do Cipó. Estarei aí, Marco Túlio, 19 e 21 de junho, na volta de Montes Claros, né, Marcos? Você vai falar disso daqui a pouco. Então, trouxe oportunidade para esses destinos, e esses destinos estão, como a gente diz na gíria, bombando. Finais de semana, feriados, passeios de um dia, o chamado day use. Você acha que isso vai realmente trazer para Macacos mais do que era antes de tudo? A pandemia provocou esse despertar mesmo para o mato. E o Macacos já estava fechado, né, quando teve a pandemia. Mas eu acho que, de modo geral, algumas pessoas mudaram um pouco a cabecinha com a pandemia, né? Valorizar outras coisas, saúde, que é uma só, né? Então, isso não tem como deixar para depois. Mas não surfamos nessa onda, vamos dizer assim. Infelizmente, lá já estava fechado e demorou mais um pouco. Então, quando o Macacos voltou, a pandemia já tinha passado, graças a Deus. E então, isso posso dizer que 2023 é esse marco divisório da retomada do destino. Mesmo, do destino. E voltando lá um pouco, porque essa é a linha minha, né? Não é à toa que eu sou membro, né, da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, porque eu sou associativista, por essência. E eu acredito no trabalho coletivo acima do trabalho individual.
hoje, seja qual for a instituição formal ou informal, o destino, os atores empresariais do destino, a hotelaria e a gastronomia, que são os dois pilares, né, que sustentam, obviamente, a visitação de macacos e de outros destinos com perfil. Vocês, de 23 para cá, vocês têm trabalhado em termos de identificação do perfil do cliente, estatística, como ele chegou ali, quais são as ferramentas de comunicação mais eficazes, enfim. Além, obviamente, de ter um calendário de evento que é importantíssimo numa cidade, num distrito, que tem, por natureza, né, todo distrito, todo município tem a festa Tem da padroeira. tem... Tem tudo. Tem festa, não falta, né? E quando não tem, a gente inventa. Não é? O fato é este. Tem a jabuticaba. E por aí vai. Então, esse é um andar junto, né? A atração na natureza, é claro que é um grande diferencial. Atrativo. Isso é óbvio que é. Uhum. Não é? Hoje, graças a Deus, hoje, com um nível de consciência do turista maior e um nível de pressão dos órgãos reguladores maior, exatamente para você evitar o que no passado ocorria. Não é? Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem sobre o Himalaia, né, que ontem bateu um recorde de subida, ontem, não sei, de 240 e tantas pessoas subindo quase em fila indiana para chegar no topo. E aí isso já é surpreendente, mas o surpreendente é que na matéria também falava sobre a questão do lixo. O lixo deixado, né, por essa avalanche, não é, de turistas num dado momento, num período específico. Então, enfim, isso está no mundo inteiro. No mundo inteiro. Tanto nos países desenvolvidos, subdesenvolvidos, que é o cuidado. Não é? E ao ler, ao entrar no seu site, eu vi que você tem lá, não é, a questão energia captada, solar, você tem o tratamento da água, o ciclo da água usada na operação hoteleira para aguar, para limpar, você tem a horta, essas coisas todas que não é só um discurso. Não. Tem muitos que é só discurso, mas que não é só o discurso, mas que isso, de fato, atrai os valores que hoje nós, como cidadãos, buscamos em qualquer prestador de serviço. Fale um pouco sobre isso. Se eu escolho fazer um empreendimento na natureza, eu preciso cuidar dela para ter esse retorno, né? Agora, o lixo, de um modo geral, é uma questão. É uma questão. Macacos não tem uma grande cachoeira, mas tem lá uma nascente, vamos dizer assim, que passa ano, entra ano, até desanima. Porque eu acho que é muito da gente, né? Eu acho que é não sei falar sobre isso, mas é um turista bagunceiro. É um turista que deixa lixo, é um turista que é uma tecla, é uma pauta que não consegue sair do ar, a questão do lixo. E acredito que cidades históricas, cidades pequenas, até mesmo aqui no Carnaval, esse ano até parece que teve um resultado positivo disso, mas eu acho que é do brasileiro. Vamos dizer que não vou cravar que é só do brasileiro, não. Lógico que nós não estamos no ranking, nós estamos lá mais próximo do fim do que da liderança. Mas é uma tomada de consciência que é vinda de movimentos e da transformação social e cultural que nós estamos vivendo. Então, se você pega, por exemplo, os mais jovens, os nossos filhos, não sei se você já é mãe, mas você pega hoje a faixa etária dos filhos do Martin e da minha,
são pessoas muito mais conscientes ecologicamente. Elas já nasceram lá na escola. Quando eu dava aula, eu sou professor de geografia, fui dar aula de geografia e história durante muitos anos da minha vida. Então, lá, quando eu dava aula de geografia na quinta, sexta, sétima, oitava série até o terceiro ano, a palavra de preservação, ecologia... Era algo distante, né? Engatinhava, algo muito distante. E hoje não. Hoje, na escola pública ou privada, você tem um índice. Isso são matérias, isso são conteúdos. Marcos Valério, minha neta de 3 anos, vai fazer 4 agora, já tem aula na escolinha de educação ambiental. Gente, isso é fantástico, mas eu acho que ainda estamos... É um trabalho de formiguinha mesmo. E então, aí, temos problemas de lixo em macacos? Sim. Sim. E é uma coisa... Claro que não. Agora, falta aquela consciência. Gente, você está numa cachoeira. A água está caindo ali da pedra. Um mato. Eu fiz a trilha agora da Cachoeira do Índio. Você vai deixar uma fralda de neném ali? Eu li. E é uma propriedade privada. Trilha, eu fiz de 1 hora de trilha. Você não é assim um absurdo, mas você vê, é uma trilha difícil. Portanto, ela não é muito frequentada por pessoas, assim, público muito amplo, porque ela é uma trilha difícil. E ainda assim você vê resto de comida, resíduos, detritos de... A pessoa que deixa de ir para um shopping para ir fazer uma trilha, você entende que ela está querendo algo, né, um ar mais puro, tirar o tênis, pisar na terra. Você vai comer tomar uma coca e... Aí tem todo um contexto, claro, tem isso, mas também tem a infraestrutura. Você tem de ter os locais, tem que ter um lixinho, você tem que ter o lixo, tem que distribuir você tem de ter campanha educativa dentro dos equipamentos hoteleiros, isso faz parte, né, de um bom recepcionista, ele está atento a fazer esse tipo de orientação. Eu tenho certeza que a maioria não é treinado para fazer isso, sem ir lá há quase 20 anos, mas eu cravo que não tem. Não só lá, como em outros destinos. Então, você ter todo um trabalho em que o garçom que está fazendo o serviço à mesa, o recepcionista, a governanta, etc, etc. Quer dizer, é um trabalho que hoje ele estende, ele ultrapassa, né, apenas a obrigação das instituições públicas em fazer o que devem fazer, coletar o lixo, separar o lixo, dar o destino correto para ele, e das atitudes também do indivíduo, do consumidor. Não é? O consumidor, ele é um gado. Se você colocar ele naquelas baias da manada anda igual. Ele vai conduzir, vai depender do ambiente. Porque, em tese, uma pessoa não joga um papel de bala no saguão de um shopping. No aeroporto, né? Por que ele não joga? E por que ele joga na rua? É aquele mesmo cliente que chegou lá com um carro de última geração, que no shopping ele comporta assim, e de repente na rua, no espaço público, ele abre o vidro e joga. Quer dizer, então, isso tudo é eu afirmo que as gerações mais novas estão com mais consciência. Estão muito diferente, além, muito além, indiferente de classe social. Indiferente. Claro. Né? Porque nasceram num ambiente onde essa pauta está. Por um lado evoluíram, por outro estão ainda estagnados. Mas esse é outro papo. Então, cabe à iniciativa privada, cabe ao setor, ele também ser um agente. Com certeza. Ele também não ficar só no blá, 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 e dependendo da boa vontade de cada um. Ele tem que fazer o seu papel. Do discernimento, entendeu? De cada um. Tem que fazer o seu papel. Né? Porque uma pessoa que deixa uma fralda numa cachoeira não tem discernimento. Agora, Simone, voltando a falar de macacos que pertencem à Nova Lima, a gente sabe que, acabamos de dizer aqui no preâmbulo do podcast, que a Nova Lima está entre os principais
índices de desenvolvimento humano, Sim. consequentemente do PIB, né, per capita. E a gente tem essas questões aí de, você falou de recolhimento de lixo, que é deficitário, né, não atende a demanda. Por outro lado, sabemos que geograficamente, Nova Lima é X vezes maior que Belo Horizonte, em área, em termos de área, né, área Tamanho do município. geográfica, tamanho do município. Então, ela é, salvo engano, a última vez que eu li, acho que é 3,5 vezes a área de Belo Horizonte. Isso é muito. É muito. Né? Então, você reputa esse problema, porque são muitos distritos e muitos de difícil acesso, para caminhão, containers, etc. E as pessoas acabam cobrando muito poder público de algo que, na verdade, eu costumo sempre dizer que é uma questão. As pessoas têm que entender que é a responsabilidade delas, sempre, e não ficar só acusando o poder público pelo lixo. Né? A gente tem essa cultura de reclamar. Tem. Né? A mesma pessoa que joga o lixo é a que reclama quando tem a dengue, que tem um surto de dengue naquele lugar, mau cheiro, entendeu? É um contrassenso isso. A gente vê isso na televisão todo dia, os repórteres fazendo denúncias de sujeira e tal. Você vai falar com os moradores do próprio lugar, mas esse lixo aqui, quem que joga aqui? Então, sim. Mas o que você acha que a prefeitura de Nova Lima, o poder público pode, em que nível eles podem contribuir para um turismo mais... Eu acho que pode contribuir para um turismo mais corpo a corpo, um turismo mais direto. O lixinho, gente. Um lixinho numa entrada de uma cachoeira, placas mais educativas nas trilhas. Eu acho que o que não é difícil. O que não é difícil, não é um grande investimento. Eu acho que um carinho a mais com macacos poderia Nova Lima nasceu com a mineração. Né? A Anglo Gold é a empresa que se estabeleceu lá no início do século XIX, século XX, com a pegada né, do ouro, tem as minas lá fechadas, e hoje, né, século XIX. Então, nasceu assim, né? O povo de Nova Lima ele vem do extrativismo, genuinamente. Eu sei disso porque eu implantei um hotel no 6 Pistas, né, na época, e conversei com o prefeito na ocasião, que queria que eu contratasse pessoas de Nova Lima, óbvio, né? Ele como prefeito, o Penido, na época. E eu disse que eu precisava de uma formação dessas pessoas. Eu poderia contratá-las desde que tivesse, vamos fazer um curso de capacitação, Senac, aqui em Nova Lima, a ideia surgiu e tal. E mais recentemente, Nova Lima se caracteriza por construção civil. Né? Se a gente vê o que acontece em termos de crescimento populacional de alto padrão, atrelado à parte das grandes construtoras, né, ali do Vale do Sereno, Vila da Serra. Vila da Serra, é uma coisa, talvez um crescimento, o pessoal chama até de Dubai, né? Alguns aí estão dizendo que é a nossa Dubai, né? Os prédios crescendo e prédios, assim, pomposos, né? Exatamente, enormes, né? Então, assim, o que Nova Lima pode e deve fazer por esse negócio, essa indústria sem chaminé chamada turismo, despertar para isso e não ficar só nessa dicotomia, mineração, construção civil, moradia de quem, né, enfim. Eu vou falar por macacos. Por macacos, sim. Macacos precisa melhorar a mobilidade. Existe um projeto da Alça que a Vale vai fazer, parece que está começando a sair do papel. Então, macacos... Essa alça vai ligar macacos a BH, vai ser um outro acesso. Um outro acesso. Um outro acesso. Hoje são 2 acessos? Hoje é um acesso de BH e outro acesso vindo de Nova Lima. É esse que eu passei agora. No final de semana você vê a entrada à direita que você desce. Mas Macacos mesmo é uma rua, né? Então, assim, transporte lá dentro é complicado. É uma linha são 2 linhas, mas horários mais limitados. Fim de semana, de repente, não tem, porque não tem demanda. Então, assim, de repente, se eu comprovar que eu tenho 20 funcionários para trazer, eu consigo um ônibus. Senão, não. Aí você tem que contratar uma van, tudo uma van particular. Então, assim, essas questões mesmo que precisa ter para funcionar.
hoje existe dados que quantificam em operação os meios de hospedagem, bares e restaurantes, quantitativamente falando, e o que esses dois setores, alimentação e hospitalidade, emprega na cidade, emprego direto. Existe isso hoje? Alguma dessas entidades que tem isso tabulado? Acredito que sim. Com essa volta de macacos, eu acredito que sim. Acredito que isso deva existir, sim. E dos profissionais, quando você está em operação, dos profissionais que você contrata, fixo ou temporário, são originariamente de Macacos e do seu entorno? Ou moram lá. Moram lá. Moram lá. Okay. Hoje eu não tenho... Tenho, sim, Vigias, mas também é Honório Bicalho, Nova Lima, sim, perto. Tudo pertinho. Tudo pertinho. Outros distritos que compõem Nova Lima. E os sinais que o mercado te dá, quando você acha que é o time do hotel, da operação hoteleira voltar continuamente? Eu estou otimista para o segundo semestre agora. Você está vendo, assim, com esses feriados, né? Nós estamos num ano que um calendário de feriados é o maior da história, né? Esbarra com a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo. Então, nós temos aí uma pegada interessante para o lazer. Perdemos 3 aí. Feriados já foram uns 4, até agora. Sim, e todos performaram bem. Mas não, todos performaram bem. Todos. Eu acompanho, inclusive eu estou fornecendo dados para a Secult. Né, eles me pedem, né, e eu faço isso desde 2022, desde o pós-pandemia, que eu... Começou só com Carnaval, Belo Horizonte, a compilação de dados, aí começa a Semana Santa, depois vem feriado disso, daquilo, acaba que agora já virou meio que comum, né, fazer esse levantamento. E nós temos a Mila, que contribui comigo decisivamente. Agradecer ao Alexandre Santos. Estaremos lá semana que vem, eu e o Marcos Valério, quinta-feira, no painel da Mila, né? Desafios da hotelaria, aqui no Center Minas, aqui pertinho. Parabéns, Alexandre. 5ª edição do seu evento. E a Mila contribui muito com esses dados, para mim, que são os hotéis de lazer associados, né? Então, a gente tem um perfil, a gente consegue mapear hoje também, não só Belo Horizonte, mas também lazer. E esse ano está sendo um ano muito interessante. E eu acho que o seu otimismo no segundo semestre, ele se justifica por esse aspecto. Temos que entender que você tem 18 apartamentos. Tenho 18 apartamentos e eu sempre fui exclusiva, né? Esse conceito sempre nos pertenceu. Exato. Então, eu consigo hospedar 40 pessoas, até 40 pessoas. 40 pessoas. Isso é um número, considerando a estrutura que você tem, obviamente, uma estrutura muito grande. E o número de 40 pessoas dentro do seu empreendimento, elas somem, né? Eu costumo dizer, eu quando hospedei lá, você vê no café da manhã, à noite, né? E depois você não vê mais ninguém. Fica todo mundo, né? Assim, 40 pessoas num espaço desse, as pessoas literalmente desaparecem. O que não deixa de ser interessante. Não deixa de ser interessante e a proposta é assim. essa. Proposta, então, é isso que eu ia te perguntar. A ideia, assim, quando você voltar com a hospedagem regular, ou seja, pelo menos final de semana, é você manter essa estrutura. Manter essa estrutura. Você não pensa numa ampliação? Não, no momento não. Embora você tenha espaço para isso, você tenha área para isso. No momento não. Ok. Não é um hotel para 100 pessoas, não, nada disso. Entendi. E Macacos, eu acho que são só... Existe algum empreendimento maior, assim... Não. Que tenha uma estrutura maior em Macacos? Não. São só pequenas pousadas, em sua maioria. Pequenas pousadas. Entendi. Tem um condomínio Reservas que tá no começo ainda, mas já é um condomínio residencial. Existe um outro que está também para acontecer, mas não vejo sinal de ter mais um empreendimento maior. A multipropriedade, Marcos Valério, virou um must hoje no Brasil. Multipropriedade é um nome que nós damos para algo que a gente chama de segunda residência. O conceito nasceu de onde ele veio, obviamente, como sempre, Estados Unidos.
tem as ideias, né? Depois a gente vai tropicalizando aqui, adaptando. Uhum. Mas a ideia genuína sempre foi de você comprar uma fração de uma unidade residencial, seja 4, 5, 6 proprietários, e você dividir o uso, isso se chama multipropriedade. Ela é uma propriedade de várias pessoas que nem se conhecem. E a fração da área da escritura, ela é também fracionada. Hoje a lei brasileira permite isso. Uhum. Em sendo próximo de Belo Horizonte, a distância tão curta, a gente entende que poderia ser um destino perfeito para esse conceito, esse perfil. No entanto, a gente sabe que o brasileiro, o investidor brasileiro, adaptou a multipropriedade para investimento. Ou seja, não é mais só a segunda moradia, segunda residência, e sim a expectativa de fazer daquilo um negócio rentável, né? E é como que se dá isso? Locação. Você Uhum. comprar para colocar alguém para comercializar o seu direito de uso vai ser vendido para alguém Uhum. e você rentabilizar dessa forma. Já surgiu lá em Macacos alguma conversa de alguém ou de uma rede, né? Porque hoje nós temos algumas redes Uhum. especializadas que estão se especializando em multipropriedade, ou mesmo de incorporadores. Já surgiu isso lá em algum? Você tem notícia? Não, Não, ainda não, não. ainda não. Você acha que lá seria bom para isso? Você acha que comportaria? Acho que sim. Porque isso é algo a ser uma prospecção, né? É, Acho que sim. é relativo, né? Porque esses empreendimentos eles estão focados em locais que você tem a garantia de fluxo, não é? De transporte, eficiência de transporte satisfatória, né? Pois é, Esse é um a primeiro mobilidade é aspecto, né? fundamental. Requer também a atratividade do destino para o mercado como um todo, né? Então, isso é relativo. Claro, tanto é que E tem a legislação, né? Minas Gerais é um dos estados que tem menos resorts no A Brasil. legislação também é importante. Eu não sei o que regula Nova Lima em relação a isso. Por exemplo, em Monte Verde, o projeto do nosso amigo lá, ele esbarrou aí em problemas na municipalidade. Em tese, é até uma característica interessante. O próprio Monte Verde se caracteriza por hotéis de pequeno porte, Macacos, o Casa Branca, o Cipó. São Uhum. características desses destinos. E acho que isso é um bom contraponto, porque é um diferencial. É um diferencial. O fluxo, né, o chamado turismo de massa, tem lá as suas vantagens, mas também tem um mar de desvantagens. Bom, mas investidores não faltam aí para poder pensar nisso, claro. Voltando um pouco mais hoje sobre esse reposicionamento de Macacos, como eu disse, né, durante a década de 90 e até os anos 2000, eu era figurinha carimbada do destino. Hoje eu ouço pouco falar de Macacos. Pode ser que também eu esteja sintonizado, né, em canais diferentes, né? Lógico, eu não sei nada sobre a modernidade da música pop, porque eu não ouço as rádios pop. Então, não vou Aham. saber nunca, né? E me surpreendo com certas coisas. Até a maioria é ruim, né? Mas algumas vezes surpreende com alguma coisa boa. Então pode ser que eu que esteja sintonizado equivocadamente. Mas eu não tenho ouvido, né, nos fóruns que a gente participa, né, no meio, a gente está integrado aí a todos os ambientes, né, da hotelaria, da gastronomia e do turismo. Então, eu não tenho percebido, pode ser que tenha, mas eu não tenho percebido a presença institucional, até a presença física e a presença institucional de macacos dentro, né, desse ambiente. Hoje tem alguém na cidade, liderança na iniciativa privada ou de entidades, ou mesmo da área de governo,
que poderíamos dizer que seja um embaixador do distrito, do destino? Tem. Tem a secretária de turismo e o Sebrae está lá conosco, fazendo esse trabalho, promovendo, ajudando a despertar interesse, criando experiências de macacos. Mas hoje temos a Michele Cota, que é a diretora de turismo, que é a pessoa que eu vejo como a ponta para elevar macacos. Okay. É da prefeitura e eu acho que falta mais apoio, falta mais visibilidade. Eu acho que macacos tá sempre ali um pouquinho de lado. Pois é, eu estava falando disso. Hoje a concorrência de destinos é muito grande. Quem não é visto não é lembrado, É. né? Então, o marketing, você faz o seu muito bem, digitalmente, lá, do seu empreendimento, né? Óbvio, você está ali defendendo, e você fala de macacos o tempo todo, você contribui para o destino. Mas tem que existir um grupo, como o Marcos Valério diz, um associativismo, e não pode esperar-se só do poder público, né? Acho que as pessoas têm que se unir e fazer a coisa acontecer, entendeu? Mais do que concorrentes, são pessoas que estão no mesmo barco, minha opinião, entendeu? A gente vê muitos destinos assim, onde as pessoas, cada um olha para o seu, cuida do E seu, deixa rolar. deixa rolar e não liga, não encontra, não marca uma reunião, não chama para conversar. Eu estou fazendo eu não estou me referindo a macacos, veja bem, eu estou dizendo que isso é algo que eu vejo acontecer Não, mas muito frequentemente. E as coisas, né? E o tempo vai passando. E o tempo vai passando, as pessoas vão cada um puxando o seu e a coisa ali, e fica esperando exatamente alguém fazer isso por eles, e nada acontece, e vem outros destinos e começam a promocionar melhor e vão desempenhar melhor. É natural. As pessoas, é a história do marketing turístico. É. Você tem que estar numa prateleira. E as pessoas, quando vão escolher um lugar para ir no final de semana, Lembra de você. elas têm que lembrar que você existe. O destino existe. E aí, ao pesquisar o destino, ela vai chegar no seu negócio. Claro, você tem uma qualidade, um produto que, no meu entendimento, ele é absolutamente diferenciado. É. Né? Mas você depende também do destino. Eu dependo do destino. Né? Então, acho que falta um pouquinho, sim, essa chamada para macacos, né? Sem dúvida. Então, Simone, a gente está aí chegando no término aí do nosso tempo, né? O horário, né? Já Marcos Valério vai falar um pouquinho aí das próximas atrações das nossas atividades, encontro, pocket, e falar um pouquinho do encontro do segundo semestre, né? Importante. Então, eu queria, né, te dar aí a oportunidade de você dar o seu recado, né? Dizer o que você gostaria de dizer para o nosso público, né? O nosso público é composto de hoteleiros, formadores de opinião, mas também pessoas da gastronomia. Somos acompanhados também muito por pessoas que podem contribuir para o destino. Meus colegas de profissão, Espaço Águas Claras, Marcos Valério está convidadíssimo para conhecer, matar a saudade do Marcinho. Bom, Eu também quero conhecer, porque eu não conheço o novo conceito, eu também não conheço ainda. Tem que ir, tem umas mudanças, tá mais... Com certeza aceito o convite. Será um prazer. E estamos lá, de portas abertas. Vamos fazer um encontro de hoteleiro lá? Pois é. Eu vou até, já que você levantou a bola, vou até pedir, João, coloca o nosso card. Quero convidar mais uma vez toda a nossa audiência para, e principalmente, né, a cidade de Montes Claros e toda a região norte de Minas, já que Montes Claros é considerada a capital do norte de Minas, né? Terra do Pequi. Dia 18 de junho estaremos realizando a segunda edição do formato Pocket do Encontro da Hotelaria. Estaremos lá no Hotel Dubai, do nosso grande amigo, parceiro, Farley Aquino, e também com o apoio do nosso Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes de Montes Claros, que
está chegando agora na FBHA, o Edmar e toda a sua equipe. Enfim, nós vamos mais uma vez fazer um evento nos moldes, né, do Pocket, que foi feito recentemente, há um pouco mais de um mês, lá em Passos, e levando esse formato aí por Minas Gerais. Vamos percorrer, nós planejamos aí em torno de 8 cidades. Estamos na segunda, mas já temos as outras já engatilhadas. Então, fica aí o convite a todos os hoteleiros, a todo o trade turístico e a gastronomia do norte de Minas de estar lá conosco. Eu, Martin e os nossos convidados que vamos levar para palestrar sobre, obviamente, a hotelaria, os temas que interessam ao setor hoteleiro. E por falar nisso, Martin, ontem, não é? Estive em Congonhas, quero mandar um abraço para a secretária de Turismo, minha amiga de longa data, Ana Alcântara. E a também, vice, Michele Quintão. E vice da Setur, vice da secretária. Ah, tá. Então eu estive com ela, mas não estou lembrado do nome. E ao prefeito Anderson Costa, estivemos lá na quarta-feira para conhecer, já conhecia, claro, Congonhas, né? Eu vou a Congonhas há muitos anos, mas não conhecia especificamente o espaço. Fomos convidados para realizar uma edição do Encontro da Hotelaria Pocket, no qual eu aceitei o convite, já tem data, em breve eu vou divulgar. Vamos realizar naquele complexo maravilhoso, né? Que é no entorno da Igreja do Bom Jesus, de Matosinhos, né, que tem a área lá da Romaria. Fiquei encantado, Martin. Pô, mas que, sabe, muito bonito. Minas, realmente. Eu tive em Congonhas há muitos anos atrás, então eu conhecia, mas não como eu conheci dessa vez. Não conhece? Então, tá aí. Você, na agenda, você está convidado, eu vou te lembrar. E se quiser conhecer Montes Claros, é uma ótima oportunidade também. Vai ficar num hotel, né, de primeiríssima e vai ter a oportunidade de conviver aí com hoteleiros de outras paragens. Esse é o propósito do Encontro da Hotelaria, é fazer esse grande intercâmbio. E também quero falar sobre a nossa campanha. Põe aí para mim, por favor. Nós do Grupo Gestores da Hotelaria, em especial, não é, o nosso podcast, abraçado nesse projeto, nessa ação, nem é um projeto, nessa ação que é o CAP, né? A Casa de Acolhida Padre Eustáquio, que é dirigida pelo nosso amigo Marcílio, uma grande Marcílio, filho de Dona Lucinha, do restaurante Dona Lucinha, não é? E Marcinha, um grande abraço, Marcinha. Nós convocamos mais uma vez a todos vocês a contribuírem, não é? Para que essa ação ela continue, porque ela é linda. Se você não conhece, Simone, está convidada para conhecer o CAP. É o hotel que hospeda a vida. Vale a pena conhecer e vale a pena ajudar, contribuir com aquilo que tem. Às vezes tem lá roupa de cama que não serve mais para a operação hoteleira, é bem-vinda. Às vezes tem um equipamento eletrônico que não serve para a hotelaria, é bem-vindo. Ou doação de alimentos, ou a doação financeira. Enfim, a hotelaria, nós estamos abraçando esse projeto e vamos falar dele aqui sempre que pudermos. Suas considerações finais. Já agradeço a sua atenção. Eu que agradeço. Nós não fizemos um brinde, mas eu vou te emprestar. Essa é emprestada. É só emprestada. Só para a gente fazer um brinde, nós não fizemos no início, Martin. Você não trouxe a sua caneca, então vou te emprestar essa também. Né? Brindar a sua Muito obrigada pelo convite. Aqui. E a sua vai vir personalizada. Nós vamos entregar em mãos. Fomos lá, vou te levar. Essa aí é a caneca do grupo de gestores. Quem quiser a caneca, já está lá na nossa lojinha, não é? Para adquirir. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Simone. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. A hotelaria agradece. A gente busca aqui trazer interação, trazer pessoas que são players do mercado. Você já tem 26 anos
né? Começou no ano 2000, 26 anos de hotelaria. É uma jornada, né, uma experiência, né? Tudo bem que tirando tempo aí de interrupção, mas tudo conta. Tudo, né? Se aprende, tudo conta. E você está aí com a gente, interagindo frequentemente, então a gente tenta trazer aqui. Gessé, eu falei com você ontem, Júlio esteve aqui semana passada e você está intimado a comparecer aqui no nosso podcast. Falamos de você aquele dia com o Júlio e estamos aguardando você aqui no nosso podcast. E na semana que vem, quem vai estar conosco, já vou dar aqui o spoiler, é o Lúcio Barbosa, dono, né, diretor, dono proprietário do Resort Santíssimo, em Tiradentes. Inclusive, hoje, o grupo familiar da família Barbosa, hoje tem 4 empreendimentos em Tiradentes. 4? 4. A esposa tem um, o irmão tem um, que é o Hotel Mãe d'Água, Pousada Mãe d'Água, e tem um outro também, Vila Alegre, que também pertence ao grupo do... Né? São todos empreendimentos diferentes, com as suas estruturas próprias, nomes específicos. E a loja, né? Sem contar a loja. Exatamente. Então, o Lúcio Barbosa estará aqui na próxima sexta-feira conosco. Agradeço muito a audiência de todos e até a próxima edição do podcast Gestores de Hotelaria. Eu sou Rolando Brandão, estou presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Estou aqui para falar diretamente com você, empresário. Você sabe o que é a pirâmide sindical? Ela mostra como a sua empresa é representada do nível local até Brasília. Na base da pirâmide está a sua empresa, junto com todas as empresas do setor da sua cidade e da sua região. É aqui que tudo começa. Logo acima está o seu sindicato, que representa e defende os seus interesses localmente. Em seguida, vem a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, a FBHA, que reúne mais de 70 sindicatos em todo o Brasil. No topo da pirâmide está a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, uma das mais importantes entidades do setor produtivo brasileiro, com forte atuação em Brasília. Todas essas entidades existem para representar e defender os interesses da sua empresa no seu município, no seu estado e em Brasília. Associe-se ao seu sindicato, ele é o seu maior aliado. O turismo é um dos grandes motores da economia brasileira. Ele gera empregos, movimenta cidades, fortalece culturas e conecta pessoas. Por trás de cada experiência existe trabalho, dedicação e representatividade. A FBHA, Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, é a entidade que representa, ao nível nacional, os empresários dos setores de hotéis, restaurantes, bares e alimentação fora do lar. Com 300 mil empresas representadas, por meio de sindicatos filiados em todas as regiões do país, a FBHA atua de forma estratégica para fortalecer quem empreende e gera oportunidades no turismo brasileiro. A atuação da FBHA vai muito além da representação institucional. A federação trabalha ativamente na defesa dos interesses do setor, acompanhando projetos de lei, participando de debates estratégicos e contribuindo para políticas públicas que impactam diretamente a atividade turística. A FBHA oferece suporte técnico, jurídico e institucional aos sindicatos e empresários, promovendo informação, qualificação e integração em todo o Brasil. A FBHA é uma das federações que integram o sistema CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, ao lado do SESC e do SENAC. Essa integração fortalece ainda mais a atuação institucional da FBHA, ampliando o impacto das ações em qualificação profissional, inovação, desenvolvimento empresarial e geração de empregos. Estamos iniciando o nosso novo quadriênio nesse
país de grandes desafios para os nossos setores e estamos aí no sentido de comprometer a categoria para o desenvolvimento do Brasil na área de alimentação e hospedagem. Nesse percurso, nós vamos ter a regulamentação da reforma tributária, os desafios da área trabalhista com a proposta do 6x1, as novas relações com nossos laborais. Em suma, não faltará assuntos que possamos discutir. Faremos vários eventos no Brasil e, com isso, é importante estarmos juntos com o SESC e o SENAC regional e também a CNC para podermos enfrentar de maneira adequada os desafios de uma legislação nova que nos comprometa, mas que também permita progredir em termos de um setor que tem muito a contribuir para o Brasil de hoje em dia.